Iniciar a aula. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 16, página 42. Na última aula, só para a gente revisar, lembrar um pouquinho, nós estudamos o capítulo 15, né, o imperialismo na África e na Ásia. Qual que foi o objetivo da gente analisar o capítulo 15? Primeiro, a gente contextualizou o que foi imperialismo, né? Relacionamos a Revolução Industrial, analisamos a importância da Conferência de Berlim para o avanço do imperialismo, né, na África. Nós analisamos as ações imperialistas no continente africano e as ações imperialistas no continente asiático e também o darwinismo social. Hoje, nós iremos avançar, tá? Nós já vamos para o capítulo... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, hoje nós vamos avançar, nós trabalharemos o capítulo 16, a América no século XIX. Qual que é o objetivo de trabalhar o capítulo... Oi, bom dia, Isabela, tudo bem? Sim, desculpe o atraso. Nós estamos na página 43, tá? Hoje eu vou dar a introdução ao capítulo 16. Qual que é o objetivo da gente trabalhar o capítulo 16? Primeiro, a gente vai compreender o que é o capítulo 16. Nós vamos entender como ocorreu a independência dos Estados Unidos, né? Como compreender, né? Como ocorreu a expansão dos Estados Unidos, compreender o processo de expansão territorial promovido pelos Estados Unidos, né? Após a independência. Buscaremos analisar o impacto sobre os povos indígenas, né, e também sobre os países vizinhos dos Estados Unidos. E analisar a Guerra de Sucessão, que ocorreu em 1861 a 1865. E também ressaltar as consequências para os Estados Unidos dessa guerra, né? Além disso, buscaremos compreender a conjuntura latino-americana durante o século XIX, destacando, nesse sentido, a situação do México, e também a identificar as ações imperialistas dos Estados Unidos no continente latino-americano. Eu gostaria que vocês fossem anotando, tá, gente? As dúvidas de vocês, para depois daí a gente abrir para um debate. Então, na apostila de vocês, na página 44, o texto aborda, né, as características dos Unidos no século XIX. Então, como principal característica, nós temos ali, então, o desenvolvimento da colonização dos Estados Unidos, uma colonização desigual, né? No entanto, para a gente analisar primeiro, a gente tem que entender, assim, a independência dos Estados Unidos, ela foi anunciada, né? No dia 4 de julho de 1776. No segundo Congresso Continental da Filadélfia. Então, os ingleses, eles reconheceram a independência dos Estados Unidos apenas em 1783. Ou seja, né, a independência ela foi declarada em 76, mas eles só reconheceram em 1783. Então, a independência dos Estados Unidos, ela colocou fim ao quê? Ao vínculo colonial que existia, né, entre as 13 colônias, né, que era o nome que era conhecido nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não se chamavam Estados Unidos, se chamava 13 colônias da América. E com essa conquista, né, com a conquista da independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos acabou se transformando na primeira nação do continente americano a ter sua independência. Então, o novo Estado, a nova nação que surgiu, ela foi construída em um modelo republicano e federalista, inspirado pelos ideais iluministas, que defendiam o quê? As liberdades individuais, o livre comércio, enfim. E a independência dos Estados Unidos, ela foi encabeçada, ela foi criada, né, pela elite colonial inglesa e irlandesa também, que estava insatisfeita com da forma com que a Inglaterra tratava os colonos. Então, a independência dos Estados Unidos,
e o modelo de nação desenvolvido pelos norte-americanos, lá no século XVIII, serviram de inspiração também para outros continentes americanos, outros estados, outros países, né, a buscarem sua independência. Então, nós temos que analisar que os Estados Unidos foi o primeiro país a se constituir enquanto uma nação, e que ele buscou nos ideais iluministas, né, de liberdade, de fraternidade, nos ideais de luta, inspiração para continuar a luta contra a Inglaterra. E que isso vai servir de inspiração para outras nações americanas lutar pela independência, inclusive o Brasil. Mas a gente tem que entender, antes de tudo, o que causou, né? Quais foram as causas que levaram, então, os Estados Unidos a lutar pela independência. Então, a independência dos Estados Unidos, ela foi resultado de uma série de divergências, uma série de conflitos de interesses, né? Que existia entre a metrópole, que era a Inglaterra, e as 13 colônias, que eram os Estados Unidos. Então, na segunda metade do século XVIII, a política da Inglaterra em relação aos Estados Unidos, em relação às 13 colônias, ela foi alterada. E isso acabou desagradando os colonos, né? Acabou desagradando os americanos. E no primeiro ponto que deve ser abordado foi que durante o século XVII, a Inglaterra ela havia deixado de ser uma monarquia absolutista, né? Ela se tornou uma monarquia parlamentar, e no qual a burguesia, por meio do parlamento, acabava controlando o país. Então, com o advento, com o crescimento também da Revolução Industrial, a burguesia ela tinha interesse de expandir sua indústria, né? Por isso, a burguesia procurava tanto novas fontes de matérias-primas, novos mercados consumidores, e as colônias da Inglaterra foram vistas como uma fonte, né, para alimentar esse processo, né, industrial inglês. E ao longo do século XVIII, a Inglaterra, então, ela vai se envolver em vários conflitos, né, que vai acabar. Quem que paga por esses conflitos vai ser os colonos. Então, assim, quem que paga a conta da guerra? Vão ser as pessoas, e nesse sentido aumentou os impostos. Então, ao longo do século XVIII, a Inglaterra vai se envolver na Guerra da Liga de Habsburgo, na Guerra de Sucessão Espanhola, na Guerra da Orelha de Jenkins, na Guerra do Rei George, na Guerra Franco da Índia e também na Guerra dos 7 Anos. Então, a soma de todos esses conflitos, de todas essas guerras, para a Inglaterra foi positiva, né? Por quê? Porque eles contribuíram para enfraquecer a França na América e aumentaram também as posses, né, territoriais dos ingleses. Porém, com a ocorrência de tantas guerras, a Inglaterra ela vai optar por manter um exército permanente lá nos Estados Unidos, lá nas 13 colônias. O que vai representar um custo muito grande, né, para os colonos. E isso vai aumentar o impacto financeiro e vai começar a ter um desgaste na relação entre a colônia e a metrópole. Então, esse desgaste, ele vai ser ampliado, ele vai aumentar, ele vai se intensificar quando o rei Jorge III proibiu que os colonos ocupassem novas terras que ficavam entre os montes Apaches e o rio Mississippi. Então, à medida que o rei ele visava impedir novos conflitos com os colonos e os indígenas, a relação entre a colônia e a metrópole ela realmente começou a ficar ruim, né? Quando a coroa inglesa, então, acabou modificando as relações, né, de conquista ali. E até então a colonização inglesa ela tinha sido pautada na autonomia das 13 colônias, né? E de uma pouca interferência da Inglaterra nas relações da América. No entanto, a partir
dessa nova modificação aí, onde o rei Jorge impôs aí uma restrição na colonização das terras indígenas, essa transformação aí, mediante todo o cenário apresentado, aumento dos gastos com a guerra, interferência nas questões da colonização das terras indígenas, né? O decreto de várias leis também, que é muito importante a gente lembrar, porque foram decretadas várias leis, como a lei do açúcar, né, que aumentava o imposto sobre o açúcar, e outros artigos também, como o vinho, o café e a seda. A lei da moeda também, que permitia a emissão de papéis de crédito nas 13 colônias, proibia, na verdade, né? Vai proibir a lei da moeda a emissão de papéis, moeda, aqui na América, lá nos Estados Unidos. E também a lei do selo, também, que estipulava que em publicações como contratos, jornais, documentos públicos, né, em geral, assim, deveria constar um selo que era pago à coroa, ou seja, todo selo deveria ser pago. Assim como funciona hoje nos cartórios, sabe? Então, também teve a lei da hospedagem, que determinava que os colonos deveriam abrigar os soldados enviados pela coroa. Então, essa lei, imagina, os colonos ter que abrigar soldados dentro das suas casas, né? Também foi um motivo de grande insatisfação dos colonos, além dos atos, toll hands, que aumentava os impostos sobre vidros, corantes e chá. Enfim, gente, essas leis, essas novas medidas que o governo inglês impôs para os americanos, para os colonos das 13 colônias lá dos Estados Unidos, vai causar um impacto muito grande, né, de insatisfação com a coroa, de insatisfação com os ingleses. Então, o primeiro ato que os colonos vão fazer, primeira coisa vai ser boicotar a mercadoria inglesa. Ou seja, tudo que chegava nos Estados Unidos era da Inglaterra, né? Todas as mercadorias, tudo que era industrializado. Então, eles vão começar a boicotar, a não comprar as mercadorias inglesas. E também começaram a fazer protestos, né? Em diferentes partes dos Estados Unidos começaram a surgir protestos. Então, algumas leis, como a lei do selo, né? Elas precisavam ser revogadas, né? Enfim. Mas o estopim da revolta geral, da guerra, vai acontecer quando os ingleses eles vão decretar a lei do chá, que vai determinar que o chá, nas 13 colônias, deveria ser vendido pela Companhia das Índias Orientais. Então, essa insatisfação com a lei, a princípio, levou 150 colônios disfarçados de índios. Então, os americanos eles se disfarçaram de índio, invadiram o porto de Boston, né, durante a madrugada, e atacaram 3 navios e jogaram no mar 340 caixas de chá. Então, esse acontecimento aí, em que 150 pessoas, né, se disfarçaram de índio, invadiram os navios, jogaram as caixas de chá no mar, ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Então, essa rebeldia dos colonos aí resultou em medidas duras, né, decretadas pela Inglaterra. Então, essas medidas determinavam o quê? Que a coroa, determinavam que a coroa, né, que estipulou, então, essas leis intoleráveis aí, entre elas a do chá, resultou, então, duros decretos contra a Inglaterra, né? Então, o porto de Boston ele foi fechado, né? Até que os prejuízos fossem ressarcidos, o direito de reunião foi suspenso, a colônia de Massachusetts foi ocupada por tropas britânicas, também os colonos eles foram obrigados a alimentar as tropas inglesas, né, que dominavam a região. Enfim, as medidas deixavam bem claro que os colonos que eles deveriam ficar bem quietinhos e deveriam obedecer aos ingleses. No entanto, os colonos eles começaram a cogitar, né, a pensar, poxa, olha o tipo de leis que a gente está sendo submetidos a viver, né? Olha o que eles estão obrigando a gente a fazer. Então, essa ideia, essa cogitação de independência, ela começou a ser
ser tomada como um espírito libertador, né? E foi organizado o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Então, nesse congresso, vários representantes, né, de todos os estados, das 13 colônias, né, eles se reuniram para redigir um documento para o rei, né, declarando nesse documento a lealdade, mas representado contra as medidas, né, tomadas pela Inglaterra, pelas leis intoleráveis. Quando o rei, a reação do rei, no entanto, vai motivar mais insatisfação ainda, né? Vai gerar mais insatisfação. Por quê? Com essa medida, vai ocorrer, então, os primeiros conflitos armados entre os colonos e as tropas inglesas. Por quê? Porque o rei não vai aceitar isso, né? Então, em seguida, foi realizado um segundo congresso, chamado Segundo Congresso Continental da Filadélfia, que dessa vez contou, então, com o quê? Com os representantes de todas as colônias. Todos os estados então participaram. Então, nesse congresso, os colonos chegaram à conclusão de que não era mais possível manterem sob domínio dos ingleses, né? Uma vez que os ingleses não respeitavam o interesse dos colonos. Então, nesse congresso, foi elaborada, então, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi publicada no dia 4 de julho de 1776. Então, os colonos, então, reunidos nesse congresso, eles vão estabelecer 27 causas que explicam a Declaração de Independência e os motivos também pelos quais eles queriam, então, se ver livre da Inglaterra, né? Então, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela foi escrita, gente, por Thomas Jefferson, tá? E com a independência, ela foi iniciada a Guerra de Independência, no qual os colonos lutaram durante 5 anos contra os ingleses. Então, assim, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, ela se estendeu durante 5 anos, né? Então, o que os colonos eles defendiam, né? A independência por meio de um exército continental, que foi criado logo após a declaração. Eles se reuniram, formaram um exército. E após o rompimento com a colônia, desenvolveu nos Estados Unidos um dispositivo legal que permitia aos cidadãos armarem-se. Então, essa ideia fez com que o porte de armas lá nos Estados Unidos fosse incluído na Constituição do país, né? Tanto é que até hoje eles podem usar armas. Então, por quê, gente? Porque com a Guerra de Independência dos Estados Unidos, os colonos tinham que se armar, eles mesmos tinham que comprar suas próprias armas. Porém, a Inglaterra já tinha um exército pronto, né? Um exército forte, com armas, com soldados. E os colonos, os próprios colonos eram os próprios soldados, eles tinham que se armar, eles tinham que treinar, eles tinham que, enfim, né? Tinham que se unir contra os ingleses, né? Principalmente motivados, né, pela violência que eles eram tratados, né? Então, nisso, os franceses e os espanhóis, eles também entraram no conflito. Muito interessante isso, porque os franceses e os espanhóis, eles vão apoiar os americanos, eles vão apoiar os colonos americanos, né? Os dois primeiros tinham interesse em enfraquecer os ingleses, né? Os franceses e espanhóis, eles tinham interesse de enfraquecer a Inglaterra, por isso que eles entraram na guerra para ajudar os colonos americanos. Enfim, com a ajuda dos franceses e dos espanhóis, a vitória ela se deu, então, pelos americanos, os americanos ganharam na Batalha de Yorktown, que ocorreu dia 19 de outubro de 1781. Então, mas os ingleses, eles só vão reconhecer a independência na assinatura no Tratado de Paris, em 1783. É importante a gente destacar, tá, gente, que o envolvimento da França na Guerra de Independência dos Estados Unidos, ela ocorreu por quê? Porque os franceses eles tinham motivos para enfraquecer os ingleses. Por quê? No século XVIII, os ingleses e os franceses eles tinham entrado numa guerra, a Guerra dos 7 Anos, e os franceses foram derrotados. Na derrota dos franceses, eles foram obrigados a ceder uma parte do território ali da França para os ingleses.
Então, a Guerra de Independência dos Estados Unidos era vista pelos franceses como uma forma de recuperar aquele território que foi perdido, né? Mas, com a derrota, os ingleses foram obrigados a devolver Senegal e as ilhas do Atlântico e algumas terras da América para os franceses. Tá? E os espanhóis também lutaram ao lado dos colonos e receberam de volta a Minorca, que é uma ilha, né, que fica no Mediterrâneo, e os territórios da Flórida também. Tanto é que a Flórida foi também colonizada por franceses, tá? Quais foram as consequências, né, de toda a Revolução Americana, de toda a Guerra pela Conquista? Então, as consequências, a independência dos Estados Unidos, ela também ficou conhecida como Revolução Americana, e desse processo, de todas essas lutas aí pelo estabelecimento da independência dos Estados Unidos, nós temos aí os Estados Unidos se consolidando, então, enquanto uma nação independente, a primeira nação independente da América. Nós temos as ideias iluministas sendo difundidas, né, por todas as partes da América, inclusive no Brasil. Outra questão, o republicanismo. O republicanismo também, ele vai se consolidar como uma alternativa, né, política. Então, assim, hoje nós acompanhamos as últimas eleições dos Estados Unidos, né? É muito importante a gente ter domínio disso, porque foi nesse momento que se estabeleceu os republicanos, né? Se estabeleceram como alternativa política. E no século XVIII, né? Também temos ali o declínio do domínio colonial da Inglaterra na América. A França e a Espanha recuperaram parte dos seus territórios, como eu já falei. E também, como consequência, nós temos ali o processo de expansão territorial dos Estados Unidos. Por quê? Após a Inglaterra ceder as terras entre os Montes Apaches e o rio Mississippi, os americanos eles vão invadir as terras indígenas sem dó e vão conquistar as terras indígenas. Vai haver um massacre de centenas, milhares de indígenas, né? Nós podemos estar trabalhando na próxima aula sobre essa questão, que é muito interessante também. Tá bom? Alguma pergunta, gente, até agora? Não. Não? Tá, então, voltando lá na apostila de vocês, só para a gente ter uma visibilidade aqui do conteúdo gráfico que vocês têm. Os Estados Unidos no século XIX. Quais eram as características dos Estados Unidos do século XIX? Gente, há uma diferença muito grande do norte e do sul dos Estados Unidos, assim como existe aqui no Brasil, tá? Porém, nos Estados Unidos, o sul é subdesenvolvido e o norte é desenvolvido. É o contrário, tá? Aqui, o sul é desenvolvido e o norte e nordeste é subdesenvolvido. Então, nos Estados Unidos, crescia muito. Uma das características é devido à escravidão também, tá, gente? O sul era muito agrário, tá? Voltado à monocultura do algodão, do tabaco também, era outra fonte econômica também. E a principal mão de obra dos Estados Unidos era a mão de obra escrava. Então, uma das características também bem parecida com o Brasil é a questão da escravidão. Tanto o Brasil como os Estados Unidos utilizaram a mão de obra escrava africana, tá? É o que vai diferir de outros países da América, tá? Que utilizaram a mão de obra indígena. Então, principalmente os espanhóis, tá? Então, temos ali na página 44 as características dos Estados Unidos do século XIX. Nós temos, então, essas características entre as características do norte e do sul, né? Outro ponto ali, a doutrina Monroe, que ela é entendida como um dos primeiros passos da política externa, né, americana do século XIX. Em nome da paz e da liberdade, a presença dos Estados Unidos se fortaleceu em todo o mundo. Seu princípio básico
traduzido na frase América para os americanos, seria o guia de toda a política externa dos Estados Unidos até o século XX. Na sua fala ao Congresso, em 1823, James Monroe estabeleceu o princípio dos Estados Unidos como protetores do novo mundo. Gente, essa doutrina Monroe aí, ela se destacou muito no processo com objetivo a fim de prevenir, então, essa tentativa de recolonizar as terras americanas, né? Foi divulgado, então, a doutrina Monroe pelo James Monroe com o objetivo de diminuir a influência das potências europeias, né, sobre os países latino-americanos, e representava, então, para os Estados Unidos, né, como se os Estados Unidos fosse um guardião da América, como os Estados Unidos fosse um protetor da América, assim. Na prática, o que os Estados Unidos, eles queriam, então, afastar a influência dos europeus, né, para garantir que eles fossem, não que os europeus conquistassem, mas que eles conquistassem. Então, assim, a intenção não era a autonomia dos outros países americanos, mas o crescimento deles mesmo, tá? Outro ponto que a apostila de vocês traz é o destino manifesto e a expansão territorial, né? Que, além da doutrina Monroe, outra teoria também se fundamentou, que foi o destino manifesto, que defendia a ideia de que os Estados Unidos eram um povo escolhido por Deus. Gente, é muito importante isso aqui, tá? Porque eles justificavam a invasão das terras indígenas, para tomar as terras indígenas, né? Principalmente falando que era uma missão que eles tinham, né, de dominar os povos indígenas, mas, na verdade, a gente sabe que o objetivo era colonizar as terras e levar adiante o processo de expansão colonial. O destino manifesto. Na página 45, nós temos lá embaixo, ó, de três maneiras. Como se deu o processo de expansão territorial? De três maneiras. Por meio da compra de territórios, uma vez que parte deles era colônia de outros países, como França, Espanha e México, por meio de guerras e pela luta contra os povos nativos, que habitavam as terras de interesse dos colonos. Então, aqui, nesse último parágrafo, a gente vê aqui como os Estados Unidos conseguiu, né? Olha o tamanho do território dos Estados Unidos, né, gente? É muito grande, né? Quantos estados tem nos Estados Unidos? Parece que é 48 estados. Na última eleição eu vi ali um texto, vocês podem até depois pesquisar e me corrigir se eu estiver errada, mas é 48 estados, ao que indica. Porém, esses estados foram conquistados a partir de guerras, a partir de compras, porque alguns estados eles eram de outros países, né, como a França, a Espanha e o próprio México, e também conquistando, matando os povos indígenas, né, para roubar os seus territórios. Na página 46, nós temos ali, por exemplo, a Lusiânia, né? É um mapa que a gente vê como ocorreu a formação dos Estados Unidos. Por exemplo, a parte roxa ali, ela foi adquirida no Tratado de Versalhes. A parte laranjada, Louisiana. Louisiana, gente, Louis era o nome do rei francês, tá? Por isso é chamado Louisiana, como uma forma de homenagear o rei Luís, tá? A mesma coisa aqui no Brasil. Quando o Brasil foi conquistado, Maranhão foi colonizado pelos franceses. A capital do Maranhão é São Luís do Maranhão, também é uma homenagem ao rei francês. Assim como nos Estados Unidos, o Brasil também teve influência de outros países, tá, gente? O Brasil foi colonizado por franceses, foi colonizado por ingleses, foi colonizado por holandeses.
no processo de colonização, nós tivemos a invasão de outros povos europeus no Brasil. Porém, né, claro, nós tivemos guerras e os portugueses não deixaram eles colonizar por completo. Mas, assim como os Estados Unidos, a nossa formação também ocorreu, não da mesma forma, mas por conquistas. Continuando ali na página 46, nós temos ali, ó, a parte vermelha, ela foi comprada dos espanhóis. A parte verde, ela foi anexada, provavelmente era o Texas, né, dos indígenas, né. A parte verde foi cedido pela Inglaterra em 1846, parte rosinha cedido pelo México, a parte amarela lá embaixo foi comprada do México, a parte até da Rússia, ó, gente, foi comprada da Rússia em 1867, e a parte a verde clara ali, as antigas 13 colônias. Então, então a gente entende ali que essa expansão, né, dos Estados Unidos, ela se deu de várias formas, né? Então, quando houve também a expansão, né, que ocorreu para o oeste, devido à expansão agrícola, e foram construídas nesse momento uma ferrovia, tá, gente? A construção de milhares de quilômetros de ferrovia que possibilitou o deslocamento de pessoas. Foi chamado até de corrida para o oeste, uma forma de estar colonizando o oeste dos Estados Unidos. Nesse momento, a gente vê o impacto que foi sobre a vida dos indígenas. Gente, é muito comum a gente ver filme do faroeste, né? Filme norte-americano. Eu gostaria que vocês pesquisassem na internet para vocês analisarem como tem filme, né, de faroeste que mostra como foi esse ataque aos indígenas, como foi esse embate aos indígenas norte-americanos. Para a gente entender, esse embate aos indígenas ocorreu desde o Alasca, né? Porque o Alasca ele é colonizado por indígenas, toda a América é indígena, né? Os iglus, né? Os esquimós, eles são indígenas. Até os nossos indígenas tupi-guaranis, os apaches, enfim, todos os indígenas norte-americanos, né? Enfim, essa expansão territorial e as questões indígenas eu vou deixar para a próxima aula, porque não vai dar tempo, tá? Mas hoje, então, fica então como uma introdução então, ao processo de independência dos Estados Unidos, né, o que motivou a independência dos Estados Unidos, como ocorreu, né, a guerra, como ocorreu a formação dos Estados Unidos. Alguma outra pergunta, gente? Na próxima aula a gente vai analisar a página 46 em diante, tá? Até vou deixar marcadinho aqui para a gente entender, então, como ocorreu as outras características em relação à guerra. Se vocês poderiam participar agora, né? Falando que entenderam, alguma dúvida, algum questionamento. Professora, eu consegui entender o conteúdo. Conseguiu Ainda mais entender? Sim, está bem resumida a sua explicação. Eu consegui entender. Ai, que bom, muito obrigada. Júlia? Não fiquei com dúvida, prof. Não? Tá tudo certo? Uhum, também entendi. A Isa? Eu não fiquei com dúvida não, prof. Entendi Não ouvi. bem. Não ouvi. Eu consegui entender bem, prof. Conseguiu? Ai, que bom, que meninas inteligentes que eu tenho do 8º ano. Gente, só participa vocês dessa série, desse ano? Cadê os outros alunos dessa turma, meu Deus do céu? A nossa sala é bem ruim de aparecer, não aparece muita gente. Geralmente é só a gente mesmo que aparece.
A Elô também, eu não sei por que ela não veio, mas ela aparece em todas as aulas, praticamente. Agora já o resto é bem raramente. Pois é, né? Eu tô achando estranho vocês. Do oitavo ano, os alunos do oitavo ano, poucos aparecem. Calma aí, gente, tô mandando um recado aqui. Então, não tem dúvidas? Posso fazer uma prova com vocês, então? Vamos fazer uma prova online, assim, ó? O que vocês acham? Ó, todo mundo saiu correndo? Meu Deus, cadê vocês? É brincadeira, não vou fazer não, gente. Pessoal, então a gente fica assim, na próxima aula, então a gente termina, tá? De que é a próxima aula? Vamos ver aqui. Quarta-feira. Quarta-feira que vem nós teremos de novo a aula pelo Zoom daí, para terminar, tá bom? Tá bom. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus, Um cuidem, beijo. tá? Amém. Bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, prof. gente. Beijo. Vocês podem me mandar mensagem, tá? Tá bom. Tá. Tchau. Tchau. Tchau.